Boa tarde, tudo bom? Fazer um pouquinho, estava fazendo algumas coisas e acabei atrasando um pouquinho. Até peço desculpa sobre isso. Mas vamos lá, como vamos falar sobre perdão, como eu tinha falado, alguns temas. Algumas pessoas falaram que tem bastante dificuldade, algumas não têm. Então eu vou falar sobre isso, né? Mas antes de eu falar, vou estar lendo na palavra do Senhor sobre o perdão, onde tudo começou, né, para eu entender e começar a liberar o perdão e a tratar sobre isso também, né? Que se encontra Mateus, tá? Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? E que Jesus fala para ele, né? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Deus fala, né? Jesus fala para nós que nós temos que perdoar o nosso irmão, independente do erro que ele fez. Não existe pecado, é pecadinho ou pecadão, tudo é pecado. Então, Deus ele fala dessa forma conosco. E também vou estar falando em Marcos, que também fala sobre isso, tá? Marcos fala que se nós não perdoar, Jesus também não perdoa. Que é Marcos capítulo 11, versículo... deixa eu só olhar aqui, que se eu não falha a memória. Eu esqueci aqui, me puxou aqui, eu perdi na onde que eu estava lendo. 25, ó. Marcos capítulo 11, versículo 25. Enquanto estiveres orando e se estiveres alguma coisa contra alguém, perdoa-no, para que também o Pai Celestial lhe perdoa os seus pecados. Versículo 26 vai estar falando: Mas se você não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Então, isso é a palavra do Senhor que nos fala para nos perdoar. Então, quem sou eu para não perdoar as pessoas que me feriram naquela época? Tudo começou, gente, coisas que aconteceu comigo muito tristes. Muitos anos atrás, né? Então, algumas profecias na época que eu não sabia identificar foram lançadas na minha vida, me fizeram fechar completamente. E nisso eu vim carregando muitos ódios, muito rancor. Alguns pastores também me acusaram de algumas coisas que eu não fiz. Tem relação também sobre racismo. Então foi vários fatores que me fizeram ficar com raiva, com ter ódio, me fizeram afastar. Então a gente acaba, nós acabamos, né, eu acabei olhando ali no momento para o homem, não olhei para Cristo e fui me afastando. E só fui complicando as coisas para minha vida. Então eu vinha acarretando ao longo do tempo para minha vida. Foi anos e anos não querendo voltar para a igreja, só me afastando a cada vez mais do Senhor. E depois chegou um certo tempo no meu relacionamento, foi afetando também. São coisas que foram afetando. E quando começou, né, o ano passado, né, 2019 para 2020, o processo de mudança na minha vida, eu fui pedir perdão para essas pessoas. Não foi fácil, gente, não foi fácil eu pegar, liberar perdão, ir lá e pedir perdão. Eu tive um tratamento, né, como eu estou tendo, claro, com a ajuda de uma psicóloga cristã. Minha psicóloga vinha trabalhando comigo muito grande. Quando eu cheguei para ela lá, eu cheguei sem identidade, eu cheguei querendo matar todo mundo ainda, eu não tinha voltado para Cristo ainda quando eu fui na psicóloga, mas eu sabia que eu precisava de tratamento. Então Deus foi preparando até nisso para mim. E quando eu voltei para os caminhos do Senhor, já estava com ela e ela vinha trabalhando nessa situação. E aí ficou um pouco mais fácil para eu entender mais sobre isso. E também entender sobre o que a psicóloga estava me orientando naquele momento.
E aí foi o trabalhar de Deus na minha vida. Né? Quando eu fui pedir perdão, Deus mandou eu ir pedir perdão para uma pessoa e eu fui. E Deus fala para mim dessa forma que você vai falar e depois vai ficar quieto, ouvir tudo que ela tem que falar. E eu falei para Deus, mas eu não fiz nada, mas você tem que ir. E ali foi um debate eu com Deus naquele momento. Mas, como eu tinha falado para Deus que eu seria obediente a ele, haja que houver, né, doa o que doer, e fui. Confesso que eu fui com o coração muito apertado, muito aflito, porque eu não queria, sabe? E também preparando para ouvir bilhões de coisas. Fui lá, pedi perdão e dito e feito, né? Falou do que falou muitas coisas para mim. Doeu bastante como ser humano, mas eu entendi também que foi um momento da raiva ali. E depois eu fui pedir perdão para uma outra pessoa, né? Por exemplo, para a minha ex-mulher. Eu não sabia, tipo assim, eu sabia que ela ia em várias coisas da igreja na época, mas eu não sabia o porquê. E quando eu voltei para os caminhos do Senhor, e quando eu fui pedir perdão para ela, Deus me deu essa revelação, aonde ela orava por mim, onde ela fazia os sacrifícios, né, perante Deus, qual que era o propósito dela com Deus e tudo mais. E naqueles momentos ali eu não sabia e Deus mostrou para mim detalhe por detalhe. Ali me comoveu, assim, me quebrou como ser humano, tá? Quanto tempo eu perdi para tomar uma iniciativa em relação, mas é por causa da tristeza, da raiva e do ódio que me consumiu dentro de mim, que eu queria ferir todas as pessoas que estavam ao meu lado. E ali fui pedir perdão para ela, agradeci ela pelas orações, que as orações chegou até os céus e Deus atendeu, e estava sendo concretizado tudo aquilo que o Senhor prometeu a ela, e ela saberia o que era. E foi de lá para cá foi concretizado tudo isso. Começou o trabalhar de Deus, e ainda eu falei para ela naquele momento que se ela não acreditasse, ficava sem paz, porque eu sei qual Deus que é. E aonde eu me falei para ela, em tal lugar você orou para mim, em tal lugar, que Deus foi mostrando. Depois fiquei quieto, assim como Deus falou para eu ficar. Ali aconteceu bilhões de coisas, ela falou bilhões de coisas para mim. Eu entendo também que o inimigo já estava trabalhando na vida dela naquele momento, por uma profecia que foi lançada aí para a nossa vida. É uma profecia a qual não se acaba. Mas, como eu sempre falei para vocês, são coisas que eu plantei, coisas que nós, eu e ela, plantamos, e chegou um certo tempo, infelizmente, a hora da bênção dela chegar, né, ela chegou e ela não quis a bênção. Hoje eu sou um homem transformado, sou um homem liberto de todas as coisas que me atrapalhava de chegar até o reino do Senhor, que era o ódio, a raiva, as decisões que eu tomava por causa do ódio. Então, tudo isso foi um trabalhar de Deus na minha vida. Fui acusado de coisas, de traições, coisas que eu não fiz, tá? Então, coisas que na minha profissão, infelizmente, acontecem muitas coisas, mas graças a Deus, Deus também sabe que eu sou bem tranquilo em relação a isso. As pessoas falam aquilo que elas querem falar. Eu fui liberando a cada vez mais perdão. Por mais que ela estava fazendo as coisas por mim, me ferindo naquele momento, eu entendia que não era mais ela e sim o inimigo, até porque Deus estava me mostrando. Mas também Deus tinha falado que eu trabalharia comigo e não com ela, depois trabalharia com ela. E depois dali eu pedi perdão para ela. E depois eu fui pedir perdão de um tempo, depois demorou mais uma semana, 2 semanas, eu acho. Eu fui pedir perdão para minha mãe. Eu não falava mais com minha mãe por situações que aconteceram. E naquele momento também Deus mandou voltar lá, pedir perdão para minha mãe. Coisas também, ao meu ver, tá bom? Não estava certo, que algumas coisas ela estava tomando e prejudicando todo mundo, né, os irmãos e até mesmo ela, e ela não estava bem de saúde para tomar as decisões. E eu fui, mas biblicamente eu estava errado. E aí eu fui lá pedir perdão, e minha mãe me perdoou, né? A gente voltou a se falar, a conversar. Com meus irmãos, graças a Deus, eu nunca tive briga, nem nada disso. Fui pedir perdão para algumas pessoas também que eu feri, pelo fato do que eu estava dentro de mim. Então eu queria ferir as pessoas.
Mas tudo isso, gente, foi um trabalhar muito grande do Senhor. Aí, como eu falei para vocês, essa de voltar a ter um relacionamento com o Senhor, vendo a Bíblia, o que a Bíblia fala, então eu fui sendo obediente sobre o que estava dentro da Bíblia. Essa mudança da minha vida foi dessa forma. Deus foi trabalhando. O fator da psicóloga na minha vida é muito grande. É muito grande. Porque a psicóloga vai trazendo essas coisas para a sua vida e mostrando como que deveria você fazer para não errar mais, né? E mostrar que você também está errado na situação. Não ver só você, né? O problema, tipo assim, você só está vendo que você está certo e aquela pessoa está errada. E você não quer perdoar porque você está achando que você está certo. E o fator da psicóloga foi muito importante também nesse processo. As decisões de liberar o perdão. Então Deus foi trabalhando no meu coração dessa forma e foi trazendo pessoas também que viveu. Por exemplo, que eu falei para vocês, com a outra pessoa, existiu o fator psicológico também. A psicóloga entrou, né? Também ela procurou. Ela permitiu que Deus também entrasse na vida dela. E Deus também ela permitiu que Deus entrasse no coração. E aí ela começou a falar de todas as raivas, do ódio, e gerar o perdão através disso daí. Então ela foi falando e quanto mais ela falava, mais ela liberava perdão. Foi dessa forma que ela foi fazendo, né? E o trabalhar dela com Deus foi diferente que o meu. Mas todos o fator foi que permissão. Ela permitiu que Deus entrasse no coração dela também, como eu também permiti. Então tudo isso é fator de decisão e permissão de nós. Como que nós queremos liberar perdão ou algo do tipo se nós não permitimos entrar dentro da ferida? Ela permitiu que entrasse na ferida dela, como eu também permiti. Foi doloroso, tá? Foi muito doloroso da minha parte, porque aquela pessoa que eu tinha um sentimento muito grande, um relacionamento de 13 anos, me acusando, me falando bilhões de coisas, foi dolorido. Minha mãe falou algumas coisas também. As pessoas que eu fui pedir perdão falou, então foram coisas que eu fui ouvindo que doeu em mim. Algumas acusações sobre a minha pessoa que eu não tinha feito. E você fazendo isso, o processo de mudança, vai doendo mais ainda. Mas é necessário você cutucar as feridas. Porque você precisa, a ferida está aberta. Se você não entrar dentro dela, você não vai ser curado. Então Deus, ele queria que eu entrasse dentro dessa ferida para tirar ela para fora e para começar a curar. Eu falo que as feridas do nosso coração é a mesma coisa que um furúnculo. Quem tem furúnculo, quem já teve ou quem já viu já sabe. Ele por fora, ele é pequenininho a inflamação, né? Ele é pequenininho. Mas por dentro, ele está completamente inflamado, infeccionado, cheio de pus, né? Tá tudo horrível. E é assim com a nossa vida. Por fora, eu mostrava que eu era feliz, super alegre e tal. Mas por dentro, meu coração estava totalmente destruído. Por dentro, meu coração estava totalmente com raiva, com ódio das pessoas. Principalmente, né, as pessoas que fizeram mal para mim. E depois que eu passei a olhar para Cristo Jesus e ter esse relacionamento com Ele, foi mudando. Então a permissão foi sobre mim. Né? Eu permiti que Deus entrasse, porque através da palavra. Se eu não perdoar, Deus também não tem que me perdoar. Isso está falando em Marcos 26. Então aí eu comecei a pensar, então calma aí. Se o Senhor não está me perdoando, pelo fato que eu não perdoei as pessoas, então eu tenho que perdoar. E com isso, como que eu vou acessar as bênçãos do Senhor se eu não tenho o perdão do Senhor? Então automaticamente eu não vou conseguir chegar até os céus. Porque existe um ódio dentro do meu coração, existe uma raiva dentro do meu coração, algo que eu não perdoei. Então como que eu vou acessar as bênçãos do Senhor? E aí eu estava passando por coisas na minha vida por culpa minha, não culpa de Deus. E nem culpa de Satanás, como muitos falam. O culpado era eu mesmo, porque eu não estava gerando o perdão. Entenda que eu perdoei, mas eu não continuei andando com essas pessoas. O porquê? A Bíblia também fala em relação a isso. Nós temos que perdoar, mas nós não somos obrigados a andar com essas pessoas.
gerei o perdão sobre elas, gerei, e continuei a minha vida. Se vocês olharem pela palavra do Senhor, quando Jacó, antes de ele virar Israel, Deus fez a promessa, ele saiu da casa do irmão, mas obrigado, mas Deus fez a obra na vida dele. Quando chegou um certo tempo na caminhada de Jacó, ela não ia mais, ela não conseguia sair, ela estagnou. Aí consegue, por que ela estagnou? Naquele momento Jacó não sabia, ele tinha esquecido. E orando para Deus, buscando esse relacionamento com o Senhor, e Deus fala, volta para a terra do seu irmão, na casa que você viveu, vai pedir perdão. E Jacó, ele pegou antes, falou para as mulheres dele, levar presente e tal, ia preparando para ele pedir perdão por irmão. Só que, durante o caminho que Jacó foi depois, Deus preparou o caminho para eles se encontrarem. Porque Jacó tinha saído o irmão de Jacó tinha saído da casa, e aí eles se encontram. Quando Jacó encontra o irmão dele, automaticamente ele dobra o joelho e fala para o irmão, pede perdão por todas as coisas. O irmão dele levanta e o abraça, e fala que o perdoa. E ele gerou o perdão do irmão dele e dele. Entendo que depois daquele momento, quando Jacó gerou o perdão, o irmão dele também, eles se saíram, cada um foi para o caminho. E Deus chega a Jacó e fala, agora, a partir de hoje, você não será mais chamado Jacó, mas sim Israel. A obra do Senhor começa a ser realizada na vida dele agora. Entendam que ele teve que voltar para um ciclo que estava aberto para depois começar um novo ciclo na vida dele, que Deus começar a concretizar a promessa. Então, muitas das vezes, a sua vida está parada por um ciclo que você não se encerrou, que é tão simples, o perdão. É dolorido, sim, você ser acusado, ou você colocar na sua vida e falar, não estou errado, não tenho que pedir perdão, tenho que ele pedir perdão. Mas quando nós chegamos a ele pedindo perdão de coisas que nós não fizemos, Deus te honra. E aí será concretizado cada vez mais a obra da sua vida. Porque é difícil, você não fez nada e aquela pessoa não vem pedir perdão. Mas a diferença é essa, que nós que somos cristãos, nós que temos Jesus em nossa vida, em nosso coração, e queremos essa mudança, e queremos alcançar o reino do Senhor, que é a salvação, nós temos que ser diferente. Jesus era assim. Então imagina se Jesus, naquele momento, que fosse lavar o pé de Judas, sabendo que Judas ia o trair, com todo o poder que ele tinha, ele poderia já automaticamente matar Judas naquele momento, antes da traição? O poder que Jesus tinha. Mas não, Jesus não fez. Jesus simplesmente lavou os pés dele de coisas que Jesus não fez. Entendam? Você vê que Jesus, o exemplo que Jesus já nos dava. E aí, quem é você para não perdoar uma pessoa que fez mal para você? Quem é você para não perdoar alguém que te feriu? Entenda que você só está atrasando o processo da sua vida. Entenda que você só está atrasando as bênçãos do Senhor. E aí eu vou te dizer um pouquinho mais de toda essa pandemia que está acontecendo, tudo que está acontecendo. E se você morrer, você não vai chegar no reino dos céus. Não é eu que estou falando, é a Bíblia. Se nós não podemos ter o perdão do Senhor, como que nós iremos acessar o céu? Como nós iremos ter a vida eterna? Entenda que não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor que está falando. E foi dessa forma que eu fui gerando o perdão. Chorando, gente, eu chorei muito, porque eu não errei. Eu fui muito injustiçado por muitas coisas. Chorei muito, muito. Mas eu entendia que era o processo do Senhor na minha vida. Eu sei o quanto Deus ele se alegrou por essas atitudes que eu fiz. E assim eu te peço também, faça a diferença. Se você quer algo do Senhor, às vezes a sua vida também está parada. É por isso. Pelo você não gerar o perdão. Precisa trabalhar. Se você não tem uma psicóloga, procura a ajuda de uma psicóloga, que ela vai te influenciar e te ajudar nesse processo de perdão.
Se você não tem um relacionamento com Deus, ou até mesmo tem, vai pedindo para Deus também sobre isso, para Deus trabalhar dentro do seu coração, para tirar toda essa raiva, esse ódio, e você gerar o perdão. Porque Deus prepara o caminho para você perdoar. Como eu falei, eu gerei o perdão, e o trabalhar do Senhor. E como eu falei de Jacó, existiu o mesmo procedimento na minha vida. Chegou um certo tempo na minha vida que ela parou, estagnou. Eu orava para Deus, orava e nada acontecia. E eu pedi para Deus me mostrar o que está faltando. E faltava uma pessoa para eu pedir perdão. E eu não sabia, tá? Eu confesso que eu não sabia. E na minha visão não tinha que pedir. Mas Deus falou e eu fui obediente a dele, pedi. E depois começou, eu voltar a ministrar a palavra do Senhor para as igrejas e tudo mais. Mas é porque Deus fez que eu voltasse em ciclos que estavam abertos, feridas que estavam abertas, e gerar o perdão, ser curado. Então eu venho sendo curado cada vez mais, porque são várias coisas que precisam ser curado em mim. Entenda que a minha infância foi dolorosa, muitas coisas aconteceram, e eu a carreguei por muitos anos. Binho, durante o tempo, você não pediu ajuda? Pedi, mas a decisão era minha. Quantos pastores, eu tenho um pastor que é muito amigo meu, que é o Roberto, falou coisas para mim. Muda suas atitudes, muda o seu jeito, muda. Mas eu não tinha tomado a decisão, eu não queria naquela época. Atrapalhou essa raiva, esse ódio. Isso me impediu para gerar consequências que tiveram na minha vida. E hoje não, hoje, para a honra e a glória do Senhor, vem acontecendo coisas na minha vida porque eu venho permitindo Deus entrar na minha vida. E todas as decisões que eu tomo é direcionada a Ele. Na hora eu não tomo a decisão, eu pego, oro, me preparo para isso, para ouvir a palavra do Senhor, para ver o que Ele quer. Muitas das vezes não vem, mas toca no meu coração que a decisão foi certa a ser tomada. Olhando dentro da Bíblia e olhando o contexto da situação, Deus vem me honrando. E assim eu te falo, se você não estiver gerando perdão, você não vai herdar o reino do Senhor. Imagina você que vem falando com Deus, que vem fazendo as coisas para o reino, e por um fator pequeno, não ter a vida eterna. Imagina você, como a gente fala no ditado popular, nadou e morreu na praia. Sabe o maior medo, que eu tenho também, algo que me fez refletir, como o pastor me falou, que o maior medo da minha vida é eu ganhar almas para o Senhor e chegar no final, perder a minha. Porque por um descuido da minha vida, eu posso perder a minha salvação. Aí você vai falar, Binho, mas é a graça. Entendo que a graça, ela é merecida. E Jesus não compartilha do erro. Jesus não compartilha. Não existe como sair uma água salgada e uma água doce da mesma fonte. Então, quem sou eu para falar algo? Quem sou eu para não perdoar alguma pessoa que me feriu? Quem sou eu para não perdoar aquela pessoa que quer de meu mal? Quem sou eu para não perdoá-la? Eu tenho que perdoar todas as vezes. Se ele me machucar de novo, fazer algo para mim, perdoo de novo. Porque quem sou eu? Eu quero herdar o reino do Senhor. É isso que eu quero. É o reino. Eu quero o reino. E Jesus o tempo todo ele é amor. Por que eu não tenho que ter amor pelas pessoas? O amor que eu tenho que ter pelas pessoas. Eu entendo que ele é um ser humano que erra como qualquer outro. Então eu tenho que dar o exemplo, assim como Jesus deu o exemplo para nós. E até hoje Jesus tem dado o exemplo para nós. Então dessa forma que eu quero que você faça também. Gere o perdão. É difícil, sim, mas gere. Pede para Deus trabalhar na sua vida nesse quesito. Faça, não é promessa, mas propósito com Deus. Consagre a sua vida. Apresenta esse problema que você está tendo sobre perdão. Para que Deus te ajude a vencer esse problema que está acontecendo dentro da sua vida. E você verá o quão grande é o poder do Senhor
que Ele vai fazer na sua vida. Você vai começar a acessar coisas dos céus ao qual que você nem imaginaria que iria alcançar. Mas é porque Deus é na sua vida. Ele tem se alegrado de você pelas atitudes que você está fazendo. Quando nós pedimos perdão de coisas no que nós não fizemos, Jesus ele se agrada, porque ele entende o amor que você está tendo à vida daquela pessoa. Então, é dessa forma que eu venho falar para vocês, que eu gerei o perdão dessa forma, tendo a minha psicóloga, orando, buscando a Deus e permitindo Deus entrar na minha vida, dentro do meu coração e trazer pessoas que iriam agregar para me ajudar nesta cura. Então, que você também possa se permitir a isso, tá bom? Porque é a Bíblia que está falando, não sou eu, é a palavra do Senhor. E esta palavra que nos alimenta, que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que escrita está. Então eu vivo Bíblia, respiro Bíblia, erro também. Tento não errar o mínimo possível, tá? Sim, eu tento fazer coisas para não errar, mas nós erramos do mesmo jeito. Mas eu entendo que o Senhor tem se alegrado das minhas atitudes e dos meus atos de mudança. Esse ano, ano de promessa, ano de vitória na minha vida. E eu creio cada vez mais que tudo está próximo naquilo que o Senhor prometeu para mim. Tá bom? Fiquem com Deus. Tenham uma semana ainda abençoada e gerem perdão e dê mais amor ao próximo. Eu ministrei sobre isso, eu falei sobre isso. Querem amor? Dê mais amor. Quer bênção? Abençoa a vida das pessoas primeiro. Quer ter uma vida de alegria? Doe alegria. Doe alegria. Abrace, cuide. Você vai ver o quão grande Deus é na sua vida. Tá bom? Até mais.